Muito bem, estamos ao vivo. Salve Maria a todos que estão chegando agora. Boa noite a todos. Pessoal que está chegando, está entrando aí na live. Bem, como vocês já devem saber, nós temos hoje uma continuidade, né, de pensamento, de reflexão. Salve Maria, grande Felipe Antônio. Uma continuidade de pensamento e de reflexões que o professor Leonardo Penitente tem feito esta semana, né? E hoje, de modo muito especial, nós teremos aí o segundo momento com ele, né? Então, sem dúvida, uma honra tê-lo para compartilhar essas ideias, sobretudo de algo que é indispensável para o católico hoje entender. Salve Maria Imaculada, Tiago. A Daniele Murat também já entrou. Uma boa noite a todos e, sem mais delongas, vamos chamar aqui o nosso convidado, o professor Leonardo Penitente, que já está online. Professor Leonardo, lhe convocando aqui para a live. Salve Boa Maria, noite. professor, tudo bom? Salve Maria Santíssima, Boa tudo noite. bem? Graças a Deus. Boa noite. Maravilha. Como está? Boa noite. Tudo bem? Tudo tranquilo, graças a Deus, na paz de Deus. E o senhor por aí? Ótimo. Estou ótimo também. Maravilha. Melhor do que eu mereço e melhor agora com vocês. Nós é que agradecemos imensamente, tá? A sua disposição, disponibilidade muito de tempo, obrigado. de compartilhar com a gente nessa noite, né? Às 10 horas, a partir das 10 horas, essas reflexões sobre o tema central. A título de informação, já para a gente começar entrando no tema propriamente dito, uma rápida explicação, né? Nós temos aí esse tempo correndo agora e a partir de 4, 5 minutos a gente já pode iniciar a live. Vamos aproveitar aí para fazer uma oração, explicar também para os que estão acompanhando o professor Leonardo, que nós teremos no finalzinho lá, 45 minutos do segundo tempo já, um período para fazer as perguntas, né? O pessoal já pode, já durante a live, preparar para fazer algumas perguntas, tá? E perfeito. Antes de tudo, né, mais uma vez, quero reiterar os agradecimentos por parte do nosso Instituto Ludovicense Padre Antônio Vieira. Eu sou o Antônio, tá? Antônio Clóvis, atual vice-presidente do Instituto, e o Felipe e todos nós estávamos já no planejamento de trazer uma live com o senhor e com esse tema, né, sobre as questões atuais sobre o tema, para que também nós católicos possamos entender como é que essa engenharia social acontece hoje, né? Os global players atuam no mundo e, de certa forma, estão arquitetando uma ação para destruir a Santa Madre Igreja. Então, desde já, nós reiteramos mais uma vez os agradecimentos. O senhor pode ficar à vontade para falar o que o senhor quiser, tá? Colocar os pensamentos. Eu, humildemente, peço apenas que o senhor cite, né, nos dê a luz de alguns livros que são indispensáveis para que a gente entenda esse tema, tá bom? Claro. Todos da sala já estão a postos, né? Professor, se não for pedir muito, a gente pode começar com uma oração, né? Claro. Você faz a oração ou eu faço? O senhor pode fazer, pode puxar aí. Tá bom. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Pedir a Deus a proteção, a iluminação, para que possamos servi-lo com a proteção e o manto da Virgem Santíssima, de São José, o seu castíssimo e inseparável esposo, e dos nossos santos anjos da guarda. Ave Maria, amém. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito
é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O senhor pode ficar à vontade, tá? Pode começar. Ah, tá bom. É isto. Olha, caríssimo Antônio, bom, primeiro, muito obrigado pelo convite, a você, ao Felipe, que entrou em contato comigo, eu tenho conversado muito com ele, e ao Instituto Ludovicense Padre Antônio Vieira, muito obrigado, saibam que eu tenho uma admiração muito grande por vocês, pelo trabalho que vocês têm feito, têm acompanhado, então muito obrigado, é uma honra e uma alegria muito grande, a honra e a alegria é minha de estar aqui com vocês para falar de um tema também tão importante, não é? E eu estou aqui à disposição, conduzido por vocês. Não sei se vamos começar com alguma pergunta ou se eu já posso começar livremente. Seria interessante que o senhor pudesse começar livremente. E assim aí depois você vai fazendo. Entendi. Perfeito. Entendi. Perfeito. Olha, uma coisa que eu vou trazer algumas informações. Bom, antes de qualquer coisa, porque como esta live, eu vou trazer informações aqui muito duras, quer dizer, indo aos documentos e aprofundando a questão e descortinando planos que são verdadeiramente diabólicos, especialmente contra a família, sabe, Antônio? E aqueles que nos ouvem, contra a família, que é o principal foco do globalismo, da nova ordem mundial. E através da família desestruturar todo o corpo social e através do corpo social desestruturar a política e através da política desestruturar, não é, a verdadeira realeza de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa santa religião, como você muito bem colocou. Então eu queria dedicar esta live, que generosamente vocês me convidaram para fazer, à minha família, à minha esposa e aos meus 3 filhos. Porque essa coragem que a gente tem de falar abertamente destas coisas, com os riscos que nós temos, eu só tenho pela graça de Deus e por defender estes valores tão importantes para mim. Então eu ofereço a minha esposa, a minha amada esposa e aos meus 3 filhos. Isto que eu vou falar, maravilha. E talvez vocês entendam durante a nossa live o porquê que eu também fiz esta dedicação a minha e a família de todos vocês que estão nos assistindo e as famílias do Brasil inteiro. Não é? Pois bem, então a gente pode começar o seguinte. Eu vou tentar ser bem objetivo, viu, Antônio? Porque a gente também não tem muito tempo. Eu estou um pouco acostumado com live e eu sei que a gente não tem muito tempo. Então vejam bem. Existe um plano mundial de controle da sociedade e destruição da civilização cristã? Existe. Quais são os órgãos que estão por trás disto? Deste chamado globalismo. E aqui eu já faço o primeiro ponto. A globalização, o globalismo, há uma certa direita no Brasil que faz uma diferença entre globalismo e globalização. Uma questão de palavras. Segundo estas pessoas, a globalização seria algo bom, porque ela envolveria o comércio entre as nações apenas, não é? O diálogo respeitoso entre as nações. E o globalismo, que tem esse ismo no final, então a globalização seria coisa boa, e o globalismo é ruim porque é um conjunto de bancários, de corporações arquimilionárias querendo controlar e dominar as pessoas. Mas se você for olhar bem, esta divisão, ela também tem um problema. Ela também tem um problema. E nós, como católicos, devemos ter uma certa cautela em segui-la. Essa diferença de palavra, para nós católicos, ela pouco importa. Sendo globalização, sendo globalismo, pouco importa. Porque existe um globalismo que seria aprovado por nós católicos se
a base for outra. O problema do globalismo que está acontecendo hoje não é que ele é global. Porque nosso Senhor Jesus Cristo, ele é rei. E ele tem que imperar no mundo inteiro. E se nós tivéssemos um globalismo que tivesse Cristo como a base e o fundamento, um império como nós já tivemos na cristandade, nós católicos não falamos tanto de cristandade, o Sacro Império Germano-Românico, ou Romano-Germânico, nós tivemos esse império universal, que foi uma globalização ou uma espécie de império global que teve como base a Cristo Rei. Ele, o único Salvador. O problema desse globalismo que nós estamos vivendo não são as palavras. Você dividir as palavras, você engana quem está ouvindo. Porque tanto a globalização quanto o globalismo estão errados. Estão errados. A base é outra. Nós poderíamos ter um globalismo com outra base. Com a base da verdade, com a base cristã. Né? Que é o império que todos nós... Então, esse problema de império... Porque o que esses globalistas querem é um império. Este problema de império, eles tiraram de nós, copiaram, mal feito, como tudo que é satânico, e querem imperar eles. Qual é a diferença deste globalismo aceitável, tendo Cristo como cabeça, e do globalismo deles? A diferença é que eles elegem, para eles têm uma religião antropocêntrica. O próprio homem é salvador do homem. Para nós, o Cristo é o nosso salvador, que é homem e Deus. Ele reúne toda a sociedade e salva toda a sociedade. Os globalistas acham que quem vai salvar a nossa sociedade é o Soros, é o Bill Gates, não é? Aqui já estou dando alguns nomes. Não é? Então eles querem construir toda a sociedade em torno deles. Já não estamos mais em torno de Cristo, em torno do Soros, da família Rockefeller, que deixa descendentes da família Rothschild, da família Gates. Então, são homens querendo tomar o lugar de Cristo e salvar a humanidade no lugar de Cristo. Este falso império, esse nós temos que combater. Bom, feito essas diferenças, para a gente não alongar muito, então nós temos que entender que há um órgão, e isso é muito importante, há um órgão internacional que é o centro das ações globais. E este é uma reunião, na verdade. É um órgão que vive de reuniões extraordinárias. É um órgão que recebe várias organizações financeiras mundiais. O nome deste órgão, muito importante, se chama Clube Bilderberg. E é bom a gente colocar essas coisas com clareza. Clube Bilderberg. O Clube Bilderberg, ele é financiado pelas duas maiores fortunas do mundo. A fortuna Rockefeller e a fortuna Rothschild. Não é? Talvez valha a pena mencionar aqui, e isto é uma coisa muito dura de dizer, mas é preciso ser dito, que uma dessas famílias tem uma origem judaica e a outra protestante. Não é? Então, nós temos então dois bancos, duas famílias que possuem sistemas bancários de juros e usura, de sistemas bancários, não é? Que se reúnem num agrupamento chamado Clube Bilderberg. Ponto. Do Clube Bilderberg saem dois braços importantes. Não é? O Conselho para as Relações Exteriores, Council on Foreign Relations, e a Comissão Trilateral. Ponto. Estes são os órgãos. Agora, tem uma coisa, Antônio, e os queridos que estão nos ouvindo, que pouca gente sabe. Isso muita gente fala. E é verdade. Não é teoria da conspiração, não. Nós temos os documentos.
Mas tem um órgão que pouca gente fala. Ou seja, o Clube Bilderberg é o centro. Rockefeller Rothschild. Não é? Inclusive, onde está o prédio das Nações Unidas, da ONU, foi um terreno doado pelo Rockefeller. E eles não disfarçam muito não, porque eles têm estátuas satânicas, eles não disfarçam muito, é só a gente pesquisar direitinho que a gente vai ver. Mas tudo bem. Depois nós vamos falar da ONU e dos braços da ONU, como a OMS, vamos chegar no Covid-19. Eu não esqueci do tema não. Vamos chegar lá. Né? Então, aí tem alguém perguntando aqui, já é o Soros. O Soros, aí eu vou explicar. Vamos lá. Clube Bilderberg, Rockefeller, Rothschild, o Soros é o segundo homem mais importante da família Rockefeller. Lembrando que o patriarca Rockefeller morreu em 2017, mas ele deixou seus filhos. E o Soros também já está velho, mas o filho dele, Alexander Soros, é tão malicioso quanto ele. Não é que recebe todas as agendas do Rockefeller. Então nós temos aqui esta hierarquia. Clube Bilderberg, Comissão Trilateral, Conselho para as Relações Exteriores e dentro da escala do Rockefeller nós temos George Soros. Abaixo do Soros, então abaixo do Rockefeller você tem o Soros. Abaixo do Soros você tem o Henry Kissinger, que foi o homem responsável por todas as ditaduras latino-americanas. Eles financiaram todas. Então, o George Soros, que tem uma sociedade, uma fundação chamada Open Society, que está financiando hoje no Brasil esse movimento Antifas, e que financiou o Black Bloc em 2013, e que envia dinheiro para o movimento feminista, a ideologia de gênero. O George Soros, que é o queridinho do Partido Democrata norte-americano, o George Soros, ele financia todas as políticas de esquerda na Hispanoamérica. Não é? Eu não gosto muito da palavra América Latina, na Hispanoamérica. E ele é um braço do Clube Bilderberg, porque ele vem dos Rockefeller. Mas eles também têm laços entre si, porque os Rockefeller têm laços com os Rothschild. Não é? E todo esse movimento ecologista também vem do Soros. O ano passado ele participou do encontro do Fórum Econômico Mundial, falando que o Brasil não sabe cuidar da Amazônia, etc. Esses papos estranhos, né? Esses papos estranhos, né? Estranhos. Pois bem, aí o que acontece? Então nós temos isso. Então vamos lá. Clube Bilderberg, com Rockefeller Rothschild, e aí nós temos Soros, abaixo do Soros, Kissinger, não é? E ao lado do Kissinger, Bill Gates, com a fundação dele e da esposa dele, Bill Gates. Agora, vejam bem, só que tem um fato que eu gostaria de revelar aqui, que pouca gente conhece, eu acho, que é aquele centro de poder que está acima disso tudo. Porque todos estes, inclusive Rockefeller e Rothschild, eles obedecem à Sua Majestade Rainha da Inglaterra. Não é? Que inclusive, deixa eu ver se eu acho aqui. Porque é um emaranhado e uma teia tão grande de coisas
quem afirma isto é um ex-agente do MI6, que é a Polícia Secreta Norte-Americana, inglesa, é o Serviço Secreto Inglês. Então nós vamos lá. Ela por exemplo, se você prestar atenção, ela condecorou o Henry Kissinger. O Henry Kissinger, que é o segundo homem, depois de Rockefeller, Soros e Kissinger. O Kissinger foi condecorado por ela. Por ela. Alguém falou da maçonaria, está tudo ligado. 66% de todos os funcionários da ONU são maçons. Impressionante. Então o que acontece? A rainha da Inglaterra já condecorou, olha, um ex-diretor do MI6, que é a polícia secreta, a polícia de inteligência secreta inglesa, foi diretor do comitê do Clube Bilderberg. Não é? E ela condecorou porque, quer dizer, esses temas você tem que ter na mão. Eu tinha colocado aqui porque na live a gente quer procurar rápido para a gente não perder muito tempo. Mas eu acho que eu posso ter perdido. Enfim, de qualquer maneira, vamos ver se eu consigo aqui. Se eu achar uma outra coisa importante aqui, eu coloco. Certo. Papapá. Eu acho que... Um minutinho, queridos. Tudo bem. Eu preciso achar isso aqui, porque isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante, tá? Isso aqui é muito importante para vocês verem. Não, deixa, não tem problema não. Eu pensei que tivesse impresso, mas tudo bem. De qualquer maneira, a cabeça da gente não falha. O atual presidente do Banco Mundial foi condecorado com a Ordem da Cavalaria pela Rainha Elizabeth. Então, essa turma globalista, eles prestam obediência à Sua Majestade a Rainha Elizabeth, cujo marido, o Duque de Edimburgo, já presidiu aquela famosa organização internacional que cuida do meio ambiente. Por um acaso, é um braço do ecologismo internacional. Pois bem, isso tudo para vocês se situarem. Agora, vamos lá. Aí nós vamos falar, nós temos aqui então, a chamada elite global financeira, que são donos de bancos, e você tem as corporações e as fundações. Então você tem as elites se reúnem em grandes corporações, Clube Bilderberg, Council on Foreign Relations, a Comissão Trilateral são as corporações. E aí eles fundam fundações, eles constituem fundações, Fundação Soros, Fundação Gates, não é? Fundação Rockefeller, eles agem por fundações. Não é? Bom, tudo bem. Aí o que acontece? Uma das instituições que eles conseguiram investir dinheiro e cooptar foi a ONU. Tanto, e aí eu preciso explicar para todos que estão aqui, porque eu sou formado em Direito. Eu fiz mestrado na Universidade Federal.
E eu sou professor de Direito Internacional Público. Você imagina, não é, o problema que eu enfrento. Então, eu conheço a teoria do direito internacional público. E eu sei o que é a ONU, uma organização internacional. Uma organização internacional, ela é uma reunião de estados, não é, que eles se reúnem para que eles possam se auxiliar uns aos outros. Então você não pode ter uma organização internacional como a ONU, independente, fazendo a vontade dela, esquecendo a vontade dos Estados. Mas é justamente o que a ONU faz. A ONU já não é mais uma organização internacional como nós deveríamos conhecer, como ela deveria ser conforme a teoria jurídica. Ela já não é mais isto, porque agora ela tem vontade própria. Ela é como se fosse um supra-estado que tem vontade própria. Tanto que ela tem um poder executivo, que é a Assembleia Geral. Ela tem um poder legislativo, que é o Conselho de Segurança, que vota as coisas. E ela tem um poder judiciário, que é a Corte Internacional de Justiça. Ela é praticamente o Estado um Estado. Não é? Então ela fica com essa conversa de que ela vem para proteger os indivíduos contra a violação dos direitos humanos do Estado, mas ela é o maior Estado de todos. Porque se ela comete algum problema, você vai recorrer a quem? Então esse aqui é o primeiro problema. Agora, se você vê o que conta o direito, e aí eu estou falando da ONU, o que conta a história do direito? O direito. O que os alunos de direito recebem na faculdade? Eles recebem o seguinte: em 1945, no final da Segunda Guerra Mundial, não é? 4 países, a Rússia, Estados Unidos, Inglaterra e China, resolveram, não é, para ter um auxílio para a construção da paz depois da Segunda Guerra Mundial, alguns países destruídos, resolveram criar a ONU. Não é? Então, olha as boas intenções. Na história é tudo bonitinho, no papel é tudo bonitinho, resolveu-se criar a ONU para isso. Mas quando você vai ver a história, vai ver os documentos, você vê que a ONU foi criada realmente ali em 1941, 1942, por 2 sujeitos, que eram ambos maçons, e um deles pertenciam ao Council on Foreign Relations, a Comissão de Relações Exteriores, que é um membro da nova ordem mundial, que foi o presidente dos Estados Unidos, Roosevelt. Roosevelt, um maçom, e que era um homem do esquema da nova ordem mundial, junto com Churchill, este político tão admirado por conservadores brasileiros, Winston Churchill, não é? Através da Carta do Atlântico, resolveram criar um órgão, a ONU, não é? Que na verdade foi um órgão criado por 2 maçons. Alguém perguntou aqui da maçonaria. Então criou-se esse órgão. O que você aprende no direito? O que você aprende no direito é que a ONU foi criada para salvar a humanidade. Mas quando você vai ver os bastidores, você vai ver que os caras estavam criando a ONU para usá-la para a nova ordem mundial. Já. E outra coisa, tudo bem, você tem a ONU e aí você tem os ministérios dentro da ONU, a OMS. Não é? Então você veja, aí surgiu esse Covid-19 na China. Aí eu vejo todo mundo falando da China. China. Pera lá. O que é a China? O governo chinês hoje é comunista. É um governo comunista que vem desde Mao Tse Tung. Não mudou. De Mao Tse Tung até hoje, é o mesmo partido comunista que está no poder na China. Quem é que botou Mao Tse Tung no poder na China? Um senhor chamado David Rockefeller. O grande capital internacional, a nova ordem mundial que está agindo e age até hoje. E, inclusive, o David Rockefeller tem uma frase famosa dele que ele diz que a China maoísta, comunista, foi o maior experimento que ele fez. A China, o vírus veio de lá, mas ela é parte do problema. Ela é parte.
Hoje já está mais do que comprovado que esse vírus, esse Covid, foi alterado geneticamente. Se você ver o RNA dele, você vai ver que ele tem espaços que foram acrescentados pelo homem. E aqui eu não chego a dizer que as elites globalistas pagaram para que esse vírus fosse feito. Em nenhum momento eu estou dizendo isto. Eu não tenho hoje, nós não temos fontes para afirmar isto. Agora, causa-me muita estranheza que duas cepas do Covid, né, porque o coronavírus ele já existe. Tanto que está no 19. O coronavírus tem 19 cepas. A 19ª é o Covid-19. O Bill Gates tem o registro, eu posso dar o número aqui depois, da patente de 2 cepas do Covid. Ponto. A Fundação Gates, que está ligada ao Rockefeller, à família Rockefeller. Mas eu não vou. Aqui eu não tenho condições de afirmar que o Covid-19, o SARS, o Covid-19 foi produzido em laboratório porque o Bill Gates pagou. Ninguém tem condições de afirmar isto hoje, com certeza absoluta. Mas uma coisa é certa. Que a ONU, e agora o Bill Gates vem dar entrevista dizendo que daqui a pouco vem a vacina para curar. Muito, muito curioso isso. Mas ele vai fazer a vacina. Agora, tudo bem. Mas o que eu tenho condições de afirmar, porque está documentado e eu vou ler aqui agora, isso tudo aqui, viu, Antônio, que eu estou falando, e que todos estão me ouvindo, eu aprofundo muito, num curso, se você me permite falar desse curso, porque eu acho que é um curso muito importante para as pessoas fazerem. Sem dúvida. Inclusive, professor, eu ia lhe pedir que o senhor falasse tranquilamente sobre o curso, porque nos interessa e muito. E eu queria até que o senhor falasse também para as pessoas que estão nos acompanhando como isso vai acontecer, as etapas, qual é a abordagem central do curso, porque realmente é algo indispensável. Muito obrigado. Eu vou falar rapidamente dele, porque eu quero o conteúdo aí que é importante. Mas olha só, o meu curso, que nós estamos trabalhando para abri-lo sexta-feira agora, abrir as inscrições. E o nome dele é Da Guerra Cultural à Guerra Social. Que esse é um outro ponto, que se a gente tocar aqui, a gente não acaba a live hoje, eu não falo tudo que eu tenho para falar. Justamente porque essa nova ordem mundial, eles já mudaram de tática. Né? O comunismo internacional já mudou de tática. Já avançou da guerra cultural para a guerra social. O problema é que no Brasil hoje, nós estamos gastando muita munição contra a guerra cultural e estamos esquecendo que o marxismo já tem uma nova roupagem financiada pela nova ordem mundial. E o que eu quero mostrar no meu curso é que a estratégia é outra. E se a gente não sabe diagnosticar, a gente não sabe remediar. Sem dúvida. Não é? Pois bem, então eu peço que todos fiquem atentos, porque é o curso que eu sonhei em dar. E hoje eu tenho condições, porque eu estou com todas as documentações na mão. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, porque eu estava dizendo o seguinte, que eu não tenho condições de afirmar que esta elite globalista financiou o vírus. Não é? Quer dizer, pagou para o vírus ser feito. Mas eu tenho condições de afirmar que, uma vez que o vírus foi feito e se espalhou, porque ele foi alterado pelas mãos humanas, e uma vez que ele se espalhou, a nova ordem mundial, sordidamente, maquiavelicamente, diabolicamente, está tirando total proveito disto. Eles se aproveitaram do vírus. Eu não vou dizer que eles fizeram o vírus, mas eu tenho condições de afirmar que eles estão usando a questão do Covid, explorando as mortes, não é? Para implantar a política que eles têm. Qual é a política que eles têm? É uma política malthusiana. Eu não sei se todos estudaram na escola a teoria de Malthus. Teoria de Malthus. Não é? Quer dizer, você tem muita gente no mundo, tem que morrer gente para que sobre comida, para que sobre dinheiro.
Você não pode deixar nascer. Então, é uma cultura da morte que visa controlar a natalidade. Não sou eu que digo isso, eles dizem. Eles dizem. Então, vou dizer uma coisa aqui para você. Vamos lá. A propósito, só uma pequena observação para o professor. Eu acabei de me lembrar, claro. o senhor falando aí, eu me lembrei. Na análise do filme Os Vingadores, né, a ideia que se passa é exatamente essa, a aplicação da teoria de Malthus, né, onde o principal vilão quer, por razões muito óbvias, equilibrar novamente o universo, dizimando boa parte da vida, né, dos seres viventes. Eu não lembrava disso. Excelente, excelente, brilhante ilustração. Não lembrava. Não, mas eles afirmam isto. Eles afirmam isto. Não é? Por quê? Nós não podemos esquecer que esses caras são a elite financeira. Eles vivem de usura e de juros. Então, por exemplo, para deixar bem didático, se eu pego um empréstimo no banco a juros de 12%, 14% ao mês, e aí eu resolvo ter um casamento aberto à vida, como manda a Santa Igreja. Eu tenho 6 filhos com a minha esposa. O banco vai falar para mim, meu filho, se você começar a ter muito filho, você vai ter que aplicar a riqueza que você ganha para alimentar seus filhos. E como é que você vai pagar meus juros? Então, eu vou dizer uma coisa para você aqui, ó. Não sei, eu não imprimi colorido, ó. Aqui, ó. Esta senhora aqui, vocês estão vendo essa senhora? Esta senhora se chama Margot Thomas. Ela trabalhou no Banco Mundial. E por ordem do G20, por ocasião em 2018 teve um encontro do G20 e ela foi para a Argentina, e lá na Argentina eles estavam organizando o G20. Lá na Argentina ela deu uma entrevista para esse jornal aqui, o El Cronista, e ela diz o seguinte, ela diz que o Banco Mundial, que é um órgão do Clube Bilderberg, que é um órgão do financiamento internacional, dos grandes bancos internacionais. Então ela diz aqui que os países têm que promover, os países da América Latina têm que promover um aborto legal, seguro e gratuito. Aí eu fiquei me perguntando, pera lá, normalmente essa pauta do aborto é uma pauta do PT, do PSOL, não é? Dos partidos ditos trabalhadores, socialistas. Aí, de repente, você vê uma funcionária de um banco, com a mesma agenda. Agora, sabe qual é a conclusão, Antônio, que a gente chega? E os queridos que estão nos ouvindo, e eu quero que vocês escutem, porque vai ser muito duro o que eu vou falar. E é isso mesmo. Sabe qual é a conclusão? A conclusão é o seguinte. Segundo o IBGE 2018, o Brasil, em 2018, alcançou a marca de 52 milhões de brasileiros que vivem ou na faixa de pobreza ou abaixo da faixa da pobreza. Aí só tem 2 alternativas. Ou o país usa as riquezas que ele tem para incluir essas pessoas e tirar essas pessoas da pobreza, ou ele paga o FMI, o Banco Mundial. É por isso que o Banco Mundial quer dar aborto gratuito nos hospitais para todo mundo, para aquela senhora pobre que tem 5 filhos e que o Brasil vai ter que canalizar a riqueza para tirá-la da pobreza com seus filhos, para que ela não tenha os filhos. Porque quanto mais filho você tem,
mais você vai ter que desviar a riqueza do país para sustentar aquela família e você não vai ter condições de pagar o FMI e o Banco Mundial. Então você tem 1/3 da população brasileira, praticamente, em estado de pobreza. O país tem que resolver isto. Mas para resolver isto, ele tem que deixar de pagar os juros bancários do Banco Mundial e do FMI. E a nossa dívida externa, ela está em torno de 323 bilhões este ano. Então só tem duas possibilidades. Por isso é que um banco como esse vem querer dar aborto gratuito para todo mundo, para pegar os nossos irmãos pobres, humildes, que nós temos que cuidar deles por questão de caridade, nós temos que usar a riqueza do país para tirá-los da pobreza. Eles querem matar os filhos pobres e depois vem com essa história de direitos humanos. Direitos humanos. Agora, tudo bem, vamos lá. Covid. Aqui, ó. Esta revista, The Economist Magazine. The Economist Magazine. Everything's. Aqui, ó. Control. Essa revista todas as coisas sob controle. Todas as coisas sob controle, não é isso? Aí tem o subtítulo: Governo Global, Liberdade e o Vírus. Essa capa aqui, você sabe de quem é essa revista? Da família Rothschild. Da família Rothschild. Então, a família Rothschild publicou essa revista, se eu não me engano, em abril ou março desse ano, é a capa dela dizendo, aqui, ó, eles jogam na nossa cara, ó, tem uma mão segurando um homem que está com uma máscara para o vírus e o homem segurando o cachorro, ó. Ó lá, ó. Ó lá. Ó o Rothschild dizendo na nossa cara aqui, ó, tô controlando vocês com o vírus, ó. Vou botar todo mundo dentro de casa lá. É como se fosse um cachorro. Vou botar a coleira em vocês. Que eles estão se aproveitando do vírus. Tá aqui. Outra coisa. Vamos lá. Soros. Falando do Soros agora, ligado a Rockefeller. Olha que maravilha o Soros. O Soros também tem uma revista. Aliás, por falar em revista, a elite globalista, Leonardo, por que pouca gente sabe disso? Você sabe por que pouca gente sabe disso? Porque eu vou dizer para vocês o seguinte, olha aqui, ó, olha lá, ó. Ó, revista, olha só. A elite globalista tem dinheiro, vou dizer para vocês, tem mais de 1.500 periódicos no mundo, dentre eles, inclusive, os artigos científicos, as revistas científicas. A elite globalista tem nas suas mãos 1.500 periódicos, 1.100 revistas, 2.400 editoras, 9.000 rádios, 1.500 cadeias de televisão. É um império. E tudo isso é controlado por estas 4 empresas aqui, ó. Walt Disney. Tá? Então vamos lá. Se a elite globalista quiser nos matar de fome, ela nos mata. Porque aqui é o seguinte. Ó, isso aqui, só para vocês terem uma ideia, isso aqui é o Clube Bilderberg. Ó, isso daqui é o Clube Bilderberg. Isso daqui são os magnatas, donos dos bancos. Isso daqui são todas as marcas que eles são donos. Agora é o seguinte. Mas o que eu estava querendo mostrar é o seguinte. Cadê? Deixa eu ver se está aqui. Aqui, ó. Comida. Estas 10 corporações são donos de todos os alimentos que nós comemos industrializados.
Então, agora é o seguinte. O Soros, que é do Clube Bilderberg Rockefeller, ele tem uma fundação chamada Open Society. E ele tem uma revista online chamada Open Democracy. Né? Então vamos lá. Diz aqui esta revista, essa fundação do Soros é financiada pelo Rockefeller. Diz aqui a revista, a mulher que escreveu é Sophie Lewis, é uma articulista da revista do Soros. Olha o que ela diz. Entre aspas, tudo isso aqui é entre aspas. A crise do coronavírus nos mostra que agora é o momento de abolir a família. Tá bom? O que ela está dizendo aqui? Presta atenção, hein? Vocês vão ver. Ela está dizendo o seguinte. Ela diz o seguinte, que segundo a OMS, já estão todos articulados, segundo a OMS, é no lar, é na casa, é no lar. Aí o que acontece? Saiu o coronavírus. A OMS, ela está servindo a nova ordem mundial. A OMS declara a pandemia. O que é a pandemia? É você cercear os direitos de ir e vir das pessoas. Aí você põe as pessoas dentro de casa. Aí vem a Fundação Soros dizendo, a casa é um problema, nós temos que acabar com a família porque as pessoas estão ficando muito dentro de casa, diz a mulher aqui no artigo. Então o marido está forçando a mulher a lavar mais a cozinha. Ela chega a esse ridículo aqui. Os filhos estão sofrendo abuso sexual, a mulher está apanhando mais do marido. O homem está exercendo o seu patriarcalismo sobre as crianças, Então quer dizer, veio o vírus, você tranca as pessoas dentro de casa através da OMS, com os decretos da OMS, e aí vem a organização do Soros e diz, tem que acabar com a família, porque está todo mundo, agora que está todo mundo dentro de casa, a casa é um perigo. Você põe todo mundo dentro de casa e fala que a casa é o perigo. Ela diz aqui, não é? A maior parte da violência doméstica, o abuso mais difundido é dentro de casa. Dentro de casa, da família, que acontecem as maiores violações de direitos humanos, ela diz aqui. Uai, se é assim, por que você nos trancou dentro de casa? Tá bom? Olha só o que diz a ONU. A ONU diz que a religião cristã é inimiga dos direitos humanos, porque se opõe ao aborto e à ideologia de gênero. Tá? Tá bom? Então, aqui, mais uma coisa. Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Isso aqui que eu estou dando é só um pingo, viu? É só um pingo. Aqui, Então, vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma. Então, vejam bem. Aí o que acontece? A China é só parte do problema, porque ela é uma construção da elite globalista. A ONU obedece aos grandes magnatas do grupo Bilderberg. Então a ONU já não é mais esta organização que ela quis ser quando criaram. Ela já não respeita os estados. Tanto que os Estados Unidos estão tendo problema com ela agora, especialmente no Trump.
E o Bolsonaro vai ter problema. Bolsonaro está praticamente sozinho contra esse pessoal. Ele não vai ter como. Não vai ter como. E o Trump está tendo problema também. Está tendo problema. Né? Agora, o pior de todo, mas isso é um assunto que eu vou tratar no meu curso, além disso eu vou tratar no meu curso, é o uso do tráfico de drogas. Que essa é uma coisa que também ninguém fala. Então, já que o nosso assunto aqui é Covid-19, é claro que nós temos que tomar cuidado. É claro. O áudio? Não, eu acho que parou um pouco o vídeo também. Não, o meu aqui tá normal. Tá tudo bem, né? Tudo bem. Tá. Então você tem aqui o seguinte, você tem duas revistas, uma do Rothschild e outra do Rockefeller com Soros, dizendo que vão controlar a população, que tem que acabar com a família. Não é? Então, é um problema. E o Trump está inventando um problema, ele está enfrentando um problema gravíssimo nos Estados Unidos da América, que é o seguinte, você sabe que o Banco Central norte-americano, ele não tem dinheiro público. A maior parte das reservas do Banco Central norte-americano é particular, e vem de Rockefeller e vem de Rothschild. Parou? O pessoal está falando que parou? Parou a live? Será? Para vocês aí, pessoal, deu uma parada mesmo, porque aqui tá normal. Destravou agora? Destravou, né? Beleza. Então, isso daqui é só uma pequena amostragem do que nós temos, entendeu, Antônio? Para vocês verem que a coisa é grave. Não é uma luta simples. Não é uma luta simples. Não é? Então, o que acontece? Se nós... além disso, tem uma questão satânica. Por exemplo, e aí que nós não podemos esquecer, porque isso tudo tem uma clave apocalíptica nisso, porque isso aqui é o mistério da iniquidade, que fala a Sagrada Escritura, que só vai crescer até os fins dos tempos. Você entendeu? Então você vê aqui, por exemplo... Vamos lá. Você vê aqui, cadê a questão do... tá aqui. Se você vê, por exemplo, o que o Bill Gates e o Rockefeller fizeram com uma cidade africana no sul de Mali chamada Burkina Faso, você cai para trás. O que esses caras fizeram? Esses caras vêm falar de direitos humanos. A ONU vem falar de direitos humanos. Direitos humanos? Promovendo aborto. O Soros é um dos maiores... o Bill Gates é um dos maiores financiadores daquele movimento Planet Parenthood. Ele envia dinheiro para aquele movimento que se chama Católica, a Católicas pelo Direito de Decidir. Ele financia isto. A Planet Parenthood tem 700 clínicas de aborto entre Canadá e Estados Unidos. Só que lá o Trump cortou o barato deles, agora eles estão vindo para cá. Para eliminar os nossos pobres, para sobrar dinheiro para pagar a dívida internacional, para dar dinheiro para esses banqueiros. Aí que está o problema. Então aqui, ó. Burkina Faso.
É Você Burkina está Faso. entendendo? Isso. Burkina Faso. Então o que eles fizeram? Não é? Eles pegaram as mulheres pobrezinhas lá da África, você está entendendo? E usaram as mulheres para serem cobaias de produtos farmacêuticos abortivos. Para eles realizarem novos estudos, rapaz. Então, porque agora eles querem fazer o aborto químico perfeito, não é mais o aborto físico, é o aborto químico. Entre 12 a 22 semanas, entre 12 a 22 semanas, as meninas tinham que tomar o abortivo para ver como é que funciona. Não é? Então é um negócio de doido. Tá? Sem dúvida. Agora é o seguinte, por exemplo, agora você tem esse cidadão aqui, tá bom? Deixa eu ver se tá aqui nessa. Aqui, ó. Oh, eles não escondem, porque tem uma coisa satânica nisso aqui, que eles são satanistas. Então, pelo menos a grande parte, olha aqui, ó. Não é? Por exemplo, no Rockefeller Center, em Nova York, você tem uma estátua de Lúcifer. Não é? Que a questão maçônica aí, enfim. Não é? Também em Nova York, o Rockefeller construiu aqueles prédios que eles chamam de arranha-céus, né? Os prédios longos. Esse conjunto de arranha-céus, eles têm o nome de 666 Quinta Avenida. Tudo muito discreto. Bastante. Tudo muito discreto. Não é? Isso daí isso aí que nós estamos enfrentando. E é uma coisa grave isso. E esses caras agora estão partindo para outra. Eles agora estão vindo com a guerra social. Porque a guerra cultural eles continuam. Tanto que o maior desejo de Bill Gates e de Soros é financiar as universidades. O Soros mesmo disse isso. Em janeiro deste ano, 2020, o Soros disse no Fórum Econômico Mundial: eu vou investir $1 bilhão, o que equivale a quase 5 bilhões de reais, nas universidades para incentivar os jovens a lutar contra ditadores que já chegaram ao poder ou que estão em gestação, como Bolsonaro. Ele citou Bolsonaro. Veja bem, não me enxerguem como bolsonarista. Mas se o Bolsonaro lutar contra a nova ordem mundial, eu estarei do lado dele. E só o fato de Soros usar o nome dele para atacá-lo, eu já fico, já é um bom sinal. Então ele vai injetar 5 bilhões de reais nas universidades. Ai, meu filho, ninguém aguenta. Mas a universidade, veja bem, as universidades que eles financiam é a parte que é a revolução cultural em pleno desenvolvimento. Professor, Oi. Professor, lamento ter que lhe informar, mas a nossa live já está no final. A gente vai fazer o seguinte, nós voltamos para aproveitar só 10 minutos, encerramento. 15, isso, para encerramento, tudo já bem. finaliza e a gente já entra nas perguntas, que realmente é um tema fascinante mesmo, tá? Então, tá bom, a gente ótimo. sai e volta, né? Tá ótimo. Beleza então, professor. Até mais, hein? Tá bom, até daqui a pouco.
Muito bem. Maravilha. Que bom que estão voltando aí para essa parte final. De pronto eu vou logo chamar aqui o professor, né, para que a gente continue. Maravilha. Estamos de volta, professor. Olha, de antemão, eu queria lhe dizer, pedir desculpas, porque realmente, se pudesse, a gente passaria aqui bom tempo aqui lhe ouvindo, mas... Mas o tema é muito importante, eu sei que é preocupante. Mas olha, bastante. Apenas, Antônio, para encerrar, porque vocês devem imaginar, eu também tenho meus deveres aqui de Estado, com a minha família, com os 3 filhos, e a minha esposa, daqui a pouco a minha esposa está requisitando, aí é outra guerra social, viu, que vai acontecer. Não há nova ordem mundial que possa... Mas olha, brincando, a minha esposa é um anjinho, viu? Para me aturar. Olha só, mas o que nós temos que fazer? Isso é uma coisa muito, muito grave. Agora, o que acontece é o seguinte: eles estão financiando as universidades, eles estão financiando a guerra cultural de Gramsci, mas eles já estão com outra tática. Outra tática. Eu publiquei hoje lá no meu history, ou story, né? Como o pessoal quiser. Aquilo que eles chamaram de reportagem que a CNN fez com aquele Antifas. Aquilo é um absurdo. Eles são financiados pelos Soros. Eles são financiados pelos Soros. Então, e sempre com aquelas palavras de ordem. Então nós temos que saber o que está acontecendo. Porque a nova ordem mundial ela já não está mais usando tão somente a tática da guerra cultural. Elas já estão na guerra social. E guerra social, Antônio, é uma coisa que pouca gente está falando. Pouca gente está falando disso. E nós estamos concentrando esforço num tipo de guerra e o inimigo já contornou, já está fazendo uma outra estratégia. Porque o movimento revolucionário, ele é caótico e não estacionário. Caótico e não estacionário. Nós temos que, todo momento, na hora que você está batendo nele aqui, ele já está em outro lugar. Então, senão nós vamos perder o bonde andando. Quando a gente acordou para a guerra cultural, ela já estava acontecendo há 30, 40 anos. E eles já estão em outra. E é isso que eu pretendo tratar no meu curso, porque essas informações que eu dei aqui, eu darei lá, junto com tantas outras, que até por uma questão de tempo eu não tive como trazer aqui agora. Não tem problema nenhum, mas é muita coisa, é muita coisa. É muita coisa. Então, olha, dito isto, eu acho que eu mais ou menos consegui dizer o que eu tinha pretendido para hoje, que a nova ordem mundial está aproveitando a questão do coronavírus, que é uma questão grave, que nós temos que tratar com respeito, mas eles estão aproveitando para nos destruir. E é isso que nós não podemos deixar. Tá bom? Então, eu agradeço, olha, eu queria agradecer mesmo. Muito obrigado por tudo, viu, Antônio? Pela caridade que você teve, pelas caridosas palavras. Obrigado ao Felipe. A Daniele, né, que também está aqui. Eu peço perdão se eu esqueci o nome de alguém, mas a todos vocês do Instituto Ludovicense Padre Antônio Vieira, muito obrigado por tudo, tá? Que Deus proteja a todos. Essas são as minhas palavras, o que eu tinha para falar. Espero que tenha sido produtivo para vocês. Demais. Tenha certeza disso, professor, demais mesmo. Nós lhe agradecemos muito mesmo, eu, em nome do Instituto aqui, já fazendo a mediação dessa live, e eu não tenho dúvidas de que o sentimento de agradecimento e de satisfação por conhecer um pouquinho mais sobre esse tema, pelos nossos amigos que estão online, é evidente, né? É muito evidente. Se não for muito tomar seu tempo, e também já na pretensão de evitar uma guerra social, aí eu só queria abrir aqui para o pessoal para fazer 2 perguntas apenas, tá, professor? 2 perguntinhas ótimo. rápido. Ficarei aqui
Para a gente ficarei aqui à disposição. Para a gente colocar em prática, vamos dizer assim, o que foi colocado pelo senhor aqui Claro. nessa pequena formação, tá bom? Claro, fico à disposição. Maravilha. Enquanto o pessoal escreve, o senhor já pode, inclusive, nos auxiliar, dando alguma referência que a gente pode começar já a ler, a entender, e também falando do curso, professor, do curso. Não, então vamos lá. Olha só, como eu disse, eu pensei esse curso porque eu acho que está na hora. A esquerda mudou de estratégia e nós não estamos conseguindo acompanhá-la. Ponto. Nós não estamos conseguindo acompanhá-la. Então, por isso que eu reputo o curso urgente, não só porque eu estou dando o curso, mas urgentíssimo para a gente entender. Senão a gente vai ficar no mesmo lugar de sempre. Agora, sobre as referências bibliográficas, aí eu vou pedir o seguinte, Antônio, eu vou separar 2 livros, um de um ex-funcionário do Banco Mundial, em que ele explica como é que é feito o esquema dos empréstimos para falir os estados. E o outro de um ex-agente do MI6, da inteligência inglesa, botando todos os pontos nos is. Mas aí você me pede depois, porque nem toda a literatura está em português, mas aí eu vou colocar, eu peço que as pessoas possam, se possível, eu vou colocar no meu Instagram, olha, fiz a live lá com o Instituto, aqui estão as bibliografias que eu prometi. Porque não são todos os títulos que estão na minha cabeça, já tem um tempo que eu li esses livros e tirei as informações, tá bom? Mas eu tenho boas bibliografias para as pessoas ficarem assustadas. Tem alguma pergunta já aí? Já. Tem 2 que eu acabei colocando aqui que acabam convergindo um pouco, né? Que é quais os braços do globalismo ou da elite no Brasil, a primeira, tá? E a segunda é uma aqui falando sobre... contextualiza, né? Aqui a pergunta falando que o professor Olavo, estudioso do globalismo, se refere à igreja mesmo única instituição que pode parar esta guerra social. Quais são, né, quais as ações concretas, além de rezar, poderíamos adotar? Então, essa é a segunda pergunta. A primeira pergunta, professor, é quais os braços do globalismo da elite no Brasil? Vamos à primeira, que ela é um pouco mais fácil. Bom, no Brasil, todos os partidos de esquerda. Principalmente PT, PSOL, Cidadania, que era o antigo Partido Comunista, o Rede, o PDT. Todos os partidos de esquerda no Brasil promovem a agenda globalista. Inclusive os partidos chamados liberais. Né, os partidos chamados liberais. Para não dizer praticamente todos os partidos. Em algum ponto eles têm estas ideias, eles promovem uma ou outra agenda. Não é? Depois você tem esses movimentos de guerrilha urbana, ANCAP, Antifas, Black Bloc, que já sai da estrutura partidária, mas de alguma maneira comandada por ela. Não é? E, por exemplo, um homem que tinha relações, que todos esses dirigentes de partidos, os nossos partidos, nos planos deles, são planos globais. Não é? Nós tivemos governos no Brasil do PT e do PSDB, para ser mais claro, que na educação, na saúde, fizeram planos globais. Planos globais, é só investigar. Então, isso daí, essa pergunta é fácil. Agora, eu não teria condições agora de apontar ponto a ponto. Agora, eu tenho material, mas não teria condições nessa live de provar isto ponto a ponto. Agora, a segunda pergunta, sim, só o catolicismo salvará o mundo. Como fazer isto? Bom, do ponto de vista espiritual,
A oração, evidentemente, e não só o sacrifício também, a oração e sacrifício e penitência. Do ponto de vista material, humano, não é? Aí é a minha opinião, porque a igreja não opina sobre isso. A igreja não dá nenhum plano político. É a minha opinião particular. Unir as forças num outro globalismo. No Império Cristão. Fazer renascer, não é? Fazer renascer alguma coisa parecida com o Sacro Império Romano Germânico. E o último, inclusive, o último exemplar que nós tivemos dele morreu na Primeira Guerra Mundial, ou foi destruído, que era o Império Austro-Húngaro, com, inclusive, um imperador que hoje é beato pela Igreja, o Beato Carlos da Áustria, que foi destruído pela nova ordem mundial, que também costurou, principalmente através da maçonaria, a primeira Guerra Mundial. Muito bem, professor. Certamente... É auspicioso, né? Sim. Mas os centros estão aí, ó. Estão indo para fora do país, tem que fazer isso mesmo. Claro. Não tem problema. Mas um globalismo dentro das bases cristãs. Não para destruir os estados, como eles fazem. Não é? Como eles fazem. Isso é um erro também de interpretação, achar que a nova ordem mundial está fortalecendo os estados, porque os estados estão tendo poder de nos botar dentro de casa. Nada, eles vão destruir os estados. Eles também vão destruir. Os estados são só instrumentos. Maravilha, professor, maravilha. Bem, eu acho que com isso nós chegamos aí ao final, tá? Quanto às bibliografias, a gente vai ver depois assim os títulos. Eu vou botar lá, eu mando para vocês também, se vocês quiserem, Antônio. Maravilha. Colocar também, eu mando pelo menos 2 livros, eu vou mandar para vocês, sobre a nova ordem mundial e sua constituição. Maravilha, professor. Será, sem dúvida, as bibliografias indispensáveis para que a gente entenda mais, né? E quanto ao eu acho que vocês vão gostar. Já está sabendo aí também, né? Em breve nós vamos dar o link. O preço está bem acessível, tá, o Antônio? Porque eu gostaria que todo mundo fizesse mesmo, tá, gente? Eu estou cobrando porque eu também preciso, né? Eu tenho o tempo de estudo, né? Por isso, senão também eu nem isso faria, porque eu acho que todo mundo tem que saber, tem que conhecer. Sem dúvida. E sugiro também para todos que estão nos acompanhando que, se possível, leiam o livro do professor Leonardo Penitente sobre a bilocação, né? Muito obrigado, querido. Vai falar um pouquinho mais, foi um livro recém-lançado. Eu tive a graça de adquirir o livro também. Muito bom, hein? Já é uma aquisição muito boa e sugiro a todos. Então você foi o segundo, porque a primeira foi a minha esposa. Agora está explicado porque eu vendi 2. Muito obrigado. Então, quero agradecer a todos, tá? A atenção de todos que estiveram aí com a gente nesses quase 1h20, 1h15. Vamos, então, fazer uma oração, né? Iniciamos com o nosso Senhor Jesus Cristo e sob a intercessão da Beatíssima Sempre Virgem Maria, e terminaremos assim também, né, professor? Ótimo, então, claro. Vamos dedicar essa Ave Maria em honra do Sagrado Coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria, neste mês que fazemos menção máxima ao Sagrado Coração de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Deus lhe abençoe. Nossa Senhora lhe cubra com o manto e lhe proteja sempre. A todos nós. Muito obrigado.
estarei sempre à disposição. Muito obrigado, viu? Tudo bem. Uma santa noite e salve Maria e viva Cristo Rei. Salve Maria. Viva Cristo Rei, sempre. Tchau, professor. Tchau, tchau.